Fala galera do Resenha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a segunda parte da entrevista com a dubladora Marcela Duarte, grande dubladora. Foi gravado em 2 dias, então talvez você note uma diferença na minha roupa ou no penteado, alguma coisa assim, mas tá muito interessante. Então se inscreve, clica no sininho, arrasta pro lado, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Valeu! Eu sempre gostei do filme dublado, antes mesmo de ser dubladora, mas eu vou te dizer o porquê. Eu até entendo o inglês, só que assim, eu gosto de ver a cena. Eu também. Para os olhos dos atores, para os trejeitos que eles fazem, sabe? Às vezes, um jeito de olhar, uma mordida na boca, acusa uma emoção, uma intenção diferente, sabe? Eu gosto de observar a cena inteira. Então, exatamente. Então, se eu tenho que, de repente, ler uma legenda, ou, de repente, até tá ouvindo o som original, mas, às vezes, eles falam como a gente, nós temos gíria, nós temos palavras que a gente faz contração e faz elisões, e aí come um S, come um R, entendeu? É a mesma coisa. Então, você acaba perdendo alguma palavra ali, alguma coisa no meio do diálogo, entendeu? Na cena, eu consigo mergulhar no que eu estou vendo ali, e as palavras estão entrando, e a música está entrando junto, e eu estou assimilando tudo ao mesmo tempo. Você tem que sustentar nossa família. Senão eu vou pegar as crianças e voltar a trabalhar no Kentucky Fried Chicken. Lucy, Barry, eu tô grávida de 6 meses. O Bruce Willis dublado pelo D'Amato. E quando chegou o DVD, que eu botei no áudio original, que eu ouvi, a voz dele era muito sensal. Eu não consigo assistir hoje em dia, assim, os filmes do Bruce Willis no áudio original ou com outro dublador, porque parece que o D'Amato era o Bruce Willis. É incrível como era uma combinação perfeita, sabe? Casava... Sim, se torna orgânico, né? Você tá tão acostumado, assim, primeiro que o talento, né, do profissional faz toda a diferença, né? Você nem sente que está sendo dublado. Uma boa dublagem, você nem sente você nem percebe que aquilo ali é dublado, né? Segundo, porque faz parte de um momento da sua vida, você se acostumou com aquilo. Então, quando você escuta algo diferente, é natural que você tenha dificuldade para aceitar, para assimilar, isso é super natural. Qual foi o seu maior desafio na dublagem? Já te falo de cara, sotaque. A gente tenta dar uma enrolada, né? A gente sempre tem facilidade para, de repente, imitar um sotaque de uma língua que a gente tem mais hábito de escutar, como, por exemplo, inglês, né? Mas, assim, eu já tive que fazer sotaque francês. E eu me lembro que quando eu fiz esse filme, quem estava me dirigindo é a Fernanda Baroni, que fala francês fluente. Foi um filme para TV mesmo. Mas foi com a atriz que eu dublei no Game of Thrones, a Oona Chaplin. É neta do Charlie Chaplin. A Fernanda me dirigiu e foi maravilhosa, porque eu estava tão nervosa, porque eu queria passar veracidade, eu não queria que ficasse um sotaque capenga, mas eu caí nas melhores mãos, porque além dela ser muito generosa na direção, ser uma excelente diretora, ela fala francês, então ela me conduziu, sim, a Fernanda inclusive morou um tempo na França. A Fernanda dubla a Viúva Negra, sim. a Penny do Big Bang Theory, né? Sim. A Fernanda é filha da Marlene. Fernanda e a Flávia, ambas são filhas da Marlene. E a Marlene foi a minha professora de dublagem. Então você é uma ótima aluna, que você também é uma das dubladoras assim que eu mais gosto. A sua voz é muito boa, você dubla muito bem, você passa muita convicção quando assiste. O papel que você mais gostou de dublar. Eu sei que isso é difícil, porque você dublou tanta coisa. Nossa, mãe do céu. Caramba, que eu mais gostei. Olha, eu vou falar de repente assim, não sei se eu mais gostei, mas talvez o que tenha marcado algum momento, enfim. A Thalissa de Game of Thrones, claro. Foi assim um momento importante para mim, uma oportunidade assim que eu agradeço até hoje, que a partir dali apareceram outras oportunidades. Preciso falar um recente
que foi também um divisor de águas, mas porque eu entendo que é um divisor de águas na carreira de qualquer dublador, que foi o primeiro anime que eu dublei, que foi a Akame ga Kill, estreou em março, se eu não me engano, na Netflix, e eu dublei justamente a vilã, que é a Esdeath, e é uma vilã que ela é amada por muitas pessoas aí que curtem esse mundo dos animes. Logo que eu passei no teste e tal, e que eu vi que eu ia dublar essa personagem, eu falei, caramba, que maneiro, meu primeiro anime. É realmente um divisor de águas na carreira. E eu já estava com um evento marcado para fazer, só que aí a gente entrou em pandemia. A gente entrou em quarentena. Mas enfim, se Deus quiser, ano que vem, eventos, galera, me chamem. Tô disponível. Fala de Overwatch também é uma personagem que me marcou, porque foi através dela e vocês começaram a me procurar, a querer saber quem eu era, e começaram a mandar mensagem. E até hoje eu recebo muitas mensagens. E eu me lembro que uma vez a Ivy, ela mandou uma mensagem para mim falando: Marcela, tem uma galera que fizeram algum vídeo no YouTube falando quais são os dubladores de Overwatch. E eu vi que me marcaram como sendo a Farah. E eu fui lá e já corrigi. Eu falei que é você. Eu vi até no fórum de dublagem, tipo, a Marcela Duarte, se ela quiser, ela consegue estar com a voz igual da Marisa Leal. Gente, você tá me falando isso agora? Olha que coisa de doido. Quando eu estava iniciando a minha carreira, assim, eu comecei... Quando eu comecei a dublar, eu levei mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos para começar a dublar mesmo, para começar a ter personagens fixos, começar a ser chamada com mais frequência. Então, nesse início, eu escutei várias coisas. Eu escutei as pessoas falando que sim, que a minha voz lembrava da Ivy, da Flávia. Escutei dizendo que lembrava muito com a da Marisa Leal. E olha isso, olha de um lado da ponte para o outro. Minha voz parecia com a da Marisa Leal e com a da Mabel César. Grande Mabel. Grande Mabel. Não, quando falaram que a minha voz parecia com a da Marisa Leal, eu já tive uma coisa, porque eu te falei, a Marisa é inspiração para mim. E a Mabel bem maravilhosa. A Mabel me deu algumas aulas. Quando eu fiz aula com a Marlene, e a Marlene não podia nos dar aula naquele dia por algum momento, a Mabel ou o Felipe Grinan que substituíam e davam aula pra gente. Só tem monstro. O Felipe Grinan também, esse cara é maravilhoso. Sim. Marlene é a grande professora, assim, de gerações. Eu acho que a dublagem tem muito disso, que ela nos leva pra... Tipo assim, eu tô aqui pensando aí, me lembro da minha infância, lembro da minha adolescência, lembro de quando eu namorava. A dublagem marca. A dublagem marca muito. Sim, e às vezes sabe que às vezes eu fico pensando nisso? Às vezes é uma vida tão assim corrida, a gente tá sempre correndo contra a hora, às vezes a gente não tem nem tempo de assistir as coisas que a gente dubla, que a gente faz e tal. E eu fico pensando, nossa, todas essas referências que eu tenho hoje, essas pessoas que eu admiro profissionalmente e pessoalmente, e a quem eu tenho como inspiração, é porque lá no passado, antes mesmo de eu pensar em ser dubladora, elas foram referências da minha infância. Como é que tá sendo a dublagem agora nessa época de pandemia? A dublagem, eu sou do Rio, né? O pessoal de São Paulo começou a se organizar primeiro, né? Logo no início, assim, que todo mundo soube, né, que teríamos que entrar em quarentena. A galera de São Paulo se reuniu e eles conseguiram a tempo uma reunião com o pessoal do SATED, porque nós precisamos ter todo um respaldo jurídico e tudo, né, para a gente poder tomar qualquer decisão. Tem que ser uma decisão democrática, uma decisão de categoria. Então, isso tem que ter votação e tal. E lá em São Paulo, eles conseguiram se reunir a tempo e eles decidiram por trabalhar de home studio, que até então era uma coisa que sempre foi assim, proibida, entendeu? A gente, lá em São Paulo, principalmente, a maioria dos dubladores tem home studio
Porque nós somos profissionais da voz também, né? Nós somos atores, atrizes e somos profissionais da voz. A gente sempre trabalhou com locução, audiobook, outras vertentes, né, de um profissional de voz. Só que sempre foi proibido fazer dublagem, porque para você fazer dublagem enfim, primeiro que tem o estúdio, né, que é quem nos contrata, né, quem é o intermediário, né, e tem a questão da direção de dublagem, dos operadores, tem a questão de toda uma qualidade que você tem num estúdio e que é um padrão. Tem a questão da confidencialidade, né? Que nós temos que ter uma questão profissional mesmo, né? Você tem que ter uma confidencialidade da produção. Então, por conta de N motivos, nós nunca consideramos e aprovamos o home studio. Mas devido a essa situação, que a gente entendeu que é uma situação atípica e é de caráter emergencial, né? O mundo está vivendo assim, é a primeira vez que a nossa geração vive uma pandemia, né? O mundo já passou por outras pandemias, mas nós nunca tínhamos passado por isso. Então, é uma adaptação para todo mundo. E aí, São Paulo foram os primeiros a se organizar e compreender essa necessidade de adaptação e passaram a trabalhar com home studio. Aqui no Rio, infelizmente, nós não conseguimos nos organizar a tempo de ter assim, um respaldo do SATED, de ter uma reunião, né, com o SATED e tal. A gente, infelizmente, quando nós percebemos a situação e vimos a necessidade, o SATED estava fechado. Aí a gente teve que esperar um tempinho para poder fazer essa reunião online. Essa reunião aconteceu. Nós decidimos, então, por 2 medidas. Nós adotamos 2 protocolos. Nós estamos trabalhando, aqui, quando eu digo nós, eu digo a categoria, né? Os dubladores do Rio. Estamos trabalhando tanto presencialmente quanto por home studio. E quem está trabalhando presencialmente, os estúdios que abriram, eles têm um protocolo de sanitização, né? Tem uma empresa de sanitização que foi nos estúdios e sanitizou tudo, né? Limpou aquela pessoa com um borrifador, né? Mesma substância, o mesmo que é utilizado em hospitais. Todos os estúdios estão buscando adotar todas as medidas, estão se adequando. Não pode ficar, acho que mais de 4 ou 5 pessoas na recepção, para evitar a aglomeração, né? Você não pode se aproximar. Estão também distribuindo, acho que aventais, touca, luva, para quem quiser usar luva. Tem até aquele protetor de sapato. Acho que a grande questão, assim, principal, assim, eu posso dizer por mim, para mim, e acredito que para muitos colegas que também optaram por, nesse momento, só trabalhar de casa, se dá justamente por isso, porque, infelizmente, a gente ainda não tem como trabalhar de máscara. E na dublagem tem uma outra realidade. Nós não trabalhamos em um único estúdio o dia todo, né? É claro que durante essa situação de quarentena, de pandemia, é natural que as produções tenham caído um pouco, a gente não está tendo tanto volume de trabalho como anteriormente, e é mais fácil você conseguir, de repente, dublar em uma casa em um único dia, ou de repente, no máximo 2, 3, entende? Mas a gente tem uma realidade. Geralmente, a gente se locomove de um estúdio ao outro. Eu uso metrô, uso ônibus. No meu caso, atualmente, eu estou trabalhando só em casa. Você precisa ter o equipamento, e eu tive a sorte de, antes mesmo de saber que entraríamos em quarentena, eu já tinha o equipamento, porque eu já vinha trabalhando algumas coisas com locução. Eu ouvi uma matéria na internet falando que talvez esse fosse o futuro da dublagem. Deixa eu te falar, no meu caso, então, até se eu me sentisse à vontade para, nesse momento, voltar a gravar presencial, eu não poderia também. Para mim é um outro esquema, porque eu moro em outra cidade. Eu moro em Teresópolis, que é região serrana. E hoje em dia isso para mim é muito complicado, porque eu teria que ir de ônibus. E aí de ônibus, passar 2, 3 horas no ônibus é complicado. Aí tem a questão do transporte. Tem a questão de repente, essa coisa de ir para um estúdio para o outro, e a alimentação. Assim, infelizmente, eu não tenho, entre aspas, a facilidade
de repente pegar o meu carro, ir pro estúdio e voltar para casa. E chegar em casa, tirar a roupa, me higienizar, tomar banho, tá tudo certo, entendeu? Para mim é muito mais complicado. E eu também prefiro nesse momento, ainda não me sinto à vontade para voltar ao presencial, porque também tem a questão do meu marido e do meu filho serem grupo de risco. E, infelizmente, acompanhando a situação em que nosso país está atualmente, eu me preocupo muito, muito mais assim com as pessoas, com o cuidado e a importância que as pessoas estão dando à situação atual. Eu não sei se vai ser o futuro da dublagem. Eu não desconsidero isso, tá? Eu acho que tudo é possível. Assim, Fernando, eu, sendo muito honesta com você, eu particularmente, eu só acho que a substituição, ela sempre vai acontecer, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, mas eu acho que é muito isso, sabe? Você analisar a situação. E muitas vezes tem situações que não chegam a nós, dubladores. Às vezes tem situações que nem chegam assim inteiramente para o próprio estúdio, para o diretor, enfim. E aí acaba que você tem que analisar aquilo que você tem conhecimento para ver se você vai ou não topar, né, fazer o teste, enfim, substituir aquela pessoa. E principalmente essa substituição tem sempre que ser informada a quem está sendo substituído, sabe? Tem que ter essa ética, pelo menos, porque é uma ética tanto com a pessoa quanto com o profissional. Então, o problema é quando não existe essa comunicação, entendeu? E eu, assim, particularmente, até falando sobre isso, uma coisa que eu, Marcela, acho errada nesse momento são essas substituições que estão acontecendo agora, no meio de uma pandemia, sabe? Não é culpa do estúdio, não é culpa do diretor, enfim, é uma solicitação do cliente. Mas acaba que nós, dubladores, estamos tendo que tomar decisões muito difíceis, muito delicadas, que podem afetar a nós, quem escolhe substituir, e também podem afetar quem está sendo substituído, sabe? Então eu acho que tudo tem que ser avaliado, entendeu? Tem que ter um respeito por quem está tendo a necessidade de ficar em casa para se resguardar, ou para resguardar quem ama, entendeu? É muito complicado. A substituição sempre vai acontecer, sempre aconteceu. Mas cabe a cada um de nós avaliar a situação, entende? Para ver se é justo e correto ou não. É muito difícil pra gente, sabe? É muito chato falar isso, mas é o que eu te falei, é algo muito delicado. Mas é isso, cara, você ser substituído nesse momento é muito doloroso, porque é um momento em que você precisa de apoio, você precisa sentir que você está sendo respeitado na sua necessidade de ficar em casa. E aí, porque o cliente escolheu, o cliente decidiu que tem que substituir, porque o cliente não pode esperar. Cara, o mundo parou. Vários clientes, várias produções, vários estúdios estão trabalhando de home studio, é uma coisa completamente possível. E a gente tem que lidar, a gente tem que aceitar e usar a tecnologia a nosso favor. E a gente tem que se adaptar de acordo com a realidade. E a nossa voz, o nosso talento é o material do cliente, sabe? E o estúdio também, e vários colegas passaram pelo mesmo. E estão passando até hoje. Isso é muito difícil, porque é uma situação que, se a gente for tentar avaliar, né, para compreender, lá atrás talvez tenha faltado uma atitude melhor nossa, assim, como um coletivo, sabe? Talvez a gente tenha demorado muito para tomar uma atitude. As coisas foram acontecendo, a gente foi se atropelando porque era uma novidade para todo mundo, a incerteza à nossa frente e a solicitação dos clientes de que tem que entregar, e coisas que às vezes não chegam a gente de forma clara.
e comunicações que não são feitas ou que não são feitas de forma clara, e você se sente desrespeitado, você se sente desolado, você se sente perdido, você se sente, puxa vida, para quem eu vou falar? E se eu falar, será que vão entender? Será que eu ainda vou ser prejudicada por falar? Sabe? Por estar cobrando algo que é meu por direito. É muito difícil. Eu acho que esse ano de 2020, eu já vi várias hashtags, né? Cancela 2020. E eu penso ao contrário. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus. Acho que independente da crença que a pessoa tem, sabe? Independente de religião, eu acho que a vida ensina pra gente todo dia, plantou, colheu. E tudo gera uma consequência. É a lei da vida. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, sabe? A gente tem que ter essa responsabilidade. A gente tem que entender que se isso está acontecendo, se a gente está passando por essa prova tão difícil, que está acontecendo no mundo inteiro, é porque isso está acontecendo para avisar alguma coisa para a gente. E nada vai me convencer do contrário, que isso está acontecendo para mostrar que nós precisamos pensar como coletivo, que a gente precisa se unir, que ninguém se faz sozinho, que a gente tem que ter mais empatia, que a gente tem que ter mais respeito. Eu fico muito triste, assim, eu fico triste porque acaba que gera... Não gosto de falar sobre política, acho que não é bacana, mas ao mesmo tempo eu entendo que política faz parte da nossa vida. Não estou falando de lado A, lado B, esquerda, direita, centro, nada disso. Política faz parte da vida. É como você se comporta, é como você encara a sociedade, é sua responsabilidade diante da sociedade, é se incluir socialmente, sabe? Enfim, N questões. É muito delicado, é muito chato, é muito triste, mas eu acho que serve justamente para isso, para a gente observar as situações, para a gente se conhecer melhor, para a gente se perdoar, de repente, por alguma atitude que tenha tomado num momento difícil, num momento em que você não tenha pensado melhor, e você, numa próxima situação que isso ocorrer, você poder fazer uma escolha diferente, você poder parar e pensar melhor. Momento de entender como eu posso contribuir como sociedade, como alguém que vive em sociedade, sabe? Enfim, N questões. Eu acho que 2020 não tem que ser cancelado. 2020 tem que ser lembrado, sim, para sempre. Tem que entrar nos livros de histórias. E as crianças dessa geração, meu filho, apesar de ser muito pequeno, eu estou tentando registrar em vídeo, em foto. Eu sempre tento fazer algum registro, porque eu quero que isso fique na memória dele. Eu quero que ele chegue lá no futuro e ele saiba o que aconteceu, possa contribuir para uma sociedade diferente. Se a gente observa que o mundo não é justo, mas a gente aceita, as coisas são como tem que ser, você tem que jogar o jogo, porque se você não jogar o jogo como o jogo você fica para trás, você está sendo conivente. E quem faz o mundo, afinal de contas, somos nós. Através das nossas atitudes, através das nossas escolhas. Então, que a gente comece mudando a si mesmo, né? Para, quem sabe, servir de exemplo de alguém e conseguir mudar esse mundo doido que está aí, totalmente sem empatia. Acho que a grande pandemia realmente é essa, há anos, há séculos, a falta de empatia. É verdade. Marcela, e você tem vontade de dublar alguma princesa da Disney, dublar alguma coisa da Disney assim? Nossa... Com certeza, eu acho, posso estar enganada, mas acho que não. Acho que não existe uma dubladora que não tenha essa vontade, porque, primeiro, pela oportunidade do trabalho, né, pela importância, pela relevância do trabalho, e segundo, por uma vontade pessoal mesmo ali de infância, entendeu? Eu cresci apaixonada pela Ariel, apaixonada pela Aurora, que é a Bela Adormecida, apaixonada pela Bela, cresci cantando todas as músicas. Um dos motivos que me fez querer estudar canto também foram as princesas, e a Julie Andrews, que fez Noviça Rebelde, Mary Poppins, sou apaixonadíssima por ela.
Marcela, deixa aí suas redes sociais, seu canal no YouTube, para quem quiser te seguir, para nossos inscritos. Ok, obrigada. Vou falar aqui para você que está me vendo. Meu Instagram, Marcela_Duarte_Dub. Meus 2 canais aqui no YouTube. O canal Marcela Duarte Voz, onde eu falo sobre os meus trabalhos em dublagem, faço alguns covers de canção e também falo sobre coisas gerais da vida que eu acho bacana a gente trocar uma ideia. E o meu outro canal, Madu no Mundo Azul, que é um canal voltado principalmente para crianças, onde eu falo sobre condições de algumas crianças que, às vezes, os coleguinhas da sala de aula precisam entender um pouquinho melhor. Eu tento falar de uma forma lúdica. A minha página no Facebook, Marcela Duarte, atriz, cantora e dubladora. Em breve, espero ter um Twitter. Aviso a vocês. Os links estão aqui embaixo, então todo mundo pode se inscrever, ir lá, curtir, compartilhar. Pessoal, vamos encher de gente lá, vamos trazer muita gente. Chama o vizinho, o primo, até o inimigo, mas todo mundo para curtir e se inscrever aí. Que a Marcela merece, é maravilhosa dubladora, está aqui conosco. Pessoal, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigado, Marcela. Tá bom, Fê. Obrigada a você. Caramba! Gente, desculpa. Eu acabei de ter um déjà vu. Comigo? Sim, com você me falando que você é muito chorão, que você sempre chora. E eu respondendo pra você que eu também sou chorona.